A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo site da emissora, que podem ser localizados pela busca em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. Nesta edição, o Ponto Facultativo cuidará de um assunto que está na pauta de todos os dias: as eleições presidenciais de 2018. Já tratamos desse tema aqui, mas sob outros ângulos. Cuidamos, sobretudo, da maneira nem sempre muito honesta e imparcial com que a grande imprensa tem entrevistado pré-candidatos e candidatos de forma improdutiva para aquilo que o público precisa saber. E por conta disso, do desserviço que jornalistas e empresas de comunicação vêm prestando a um eleitorado que está enfrentando sérias dificuldades para fazer a sua opção de voto. Pois a proposta desta edição do programa é apresentar um perfil das candidaturas viáveis para estas eleições, com informações que possibilitem aos ouvintes conhecerem o histórico de cada um deles e ter referenciais para avaliá-los. Na verdade, uma vez esgotado o prazo para a realização das convenções partidárias, existem 14 candidatos anunciados por seus respectivos partidos, desconsideradas aquelas agremiações que não lançaram candidatos próprios e comporão coligações no sentido de apoiar candidatos de outras siglas. São eles por ordem alfabética, aqueles que foram oficializados como candidatos: Álvaro Dias, do Podemos, o Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Partido Novo, João Goulart Filho, do PPL, José Maria Imael, do DC, Luiz Inácio da Silva, do PT, e Marina Silva, da Rede de Sustentabilidade, além de Vera Lúcia, do PSTU. Mas como a nossa conversa de hoje não é debate nem propaganda eleitoral, não estando, portanto, sujeita às regras da legislação que regula a matéria, não perderemos tempo analisando aqueles que têm tido um desempenho inexpressivo nas pesquisas de intenções de voto, ou que sejam figuras inexpressivas no cenário nacional. Iremos nos limitar, para melhor aproveitamento do tempo destinado ao programa, àqueles candidatos que possam interessar a quem precisa saber mais sobre candidatos e candidaturas para decidir sobre o seu voto. E quem retorna a esta bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus para conversar sobre esse tema é um interlocutor sempre bem-vindo ao Ponto Facultativo quando tratamos de algum tema referente à cultura, às artes ou à política. Trata-se de um artista plástico que é graduado em artes visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre em educação rural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro. E, além disso, é servidor do Instituto Federal Fluminense no campus de Bom Jesus do Itabapoana. Mas também é um cidadão profundamente interessado nas questões que dizem respeito à gestão pública, sobre a qual tem posições nítidas que defende de forma clara e vigorosa, pessoalmente ou pelas redes sociais. Comigo nesta bancada, o artista plástico, pintor e escultor Paulo Sérgio Lettieri Martins. No comando do show da manhã e retaguarda técnica do programa, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, meu caro Lettieri. Seja, como sempre, muito bem-vindo a este programa e obrigado por sua participação na edição de hoje. Eu que agradeço. Inicialmente, Lettieri, eu gostaria de lhe propor que nós limitássemos a nossa conversa de hoje
a análise dos seguintes candidatos por sua expressão no panorama eleitoral deste ano: Álvaro Dias, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Henrique Meirelles e Marina Silva. E pela manifestação do esquerdismo ultrapassado e suicida, o Guilherme Boulos. Mas pela candidatura fantasiosa e bizarra do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos começar então por essa ordem, pelo Álvaro Dias. O Podemos confirmou o senador como candidato à presidência na convenção do dia 4 de agosto, em Curitiba. O vice da chapa é o economista Paulo Rabelo, do PSC, que também pretendia se lançar candidato a presidente, mas desistiu dessa candidatura para aceitar essa composição com o Álvaro Dias ou com o Podemos, que tem como candidato, como cabeça de chapa, o Álvaro Dias. Diante dessas informações preliminares, eu queria lhe falar sobre o seguinte e falar aos nossos ouvintes sobre o seguinte. Há um tal de Carlinhos Vidente, aquele que previu o acidente com o avião da Chapecoense, que garantiu já há mais de ano que o Álvaro Dias seria o próximo presidente do Brasil. Na sua opinião, depois daquele debate da Band e das entrevistas na Globo News e na TV Cultura, lá no Roda Viva, ele ficou mais perto ou mais longe de realizar essas previsões? Eu renego essas previsões por princípios próprios, né? Não aceitaria nem creio nesse tipo de coisa, mas é uma previsão técnica, vamos dizer assim, né, que seria mais sensata. O Álvaro Dias, é muito difícil você fazer uma previsão no início de campanha. Você pode observar pelos os exemplos passados de candidatos que iniciaram com percentuais altíssimos ao longo do decorrer dos debates, da propaganda política, foram caindo ou subindo. Isso é uma incógnita, né? Mas o Álvaro Dias é um político de carreira, né? Ele foi governador do Paraná e, segundo a crítica, ele foi um excelente governador do Paraná. Consta que sim. Consta que sim, né? Inclusive abdicou até de salário, coisa de éticas, né? Que é um indivíduo ficha limpa, né? Agora, é um político de carreira, né? Eu acho que o momento do Brasil hoje, pelo menos na minha visão de cidadão, é que deveria haver, já que quer uma mudança, mudar essa questão desses políticos profissionais, né? Ele é um político profissional, né? Mas eu vejo que ele tem possibilidade de melhorar o seu desempenho, pelo menos na questão da pesquisa, ao longo do percurso, mas não acredito muito que ele chegue a... Que ele tem um crescimento ao ponto de realizar chegar a previsão. Eu acredito que eu creio, né? Não pode mudar isso. A gente não sabe os fatos que ocorrerão durante esse... É verdade. Né? Por exemplo, só para lembrar, a Marina Silva, ela veio como vice na última eleição e acabou não só assumindo a posição de cabeça de chapa... um fato que ocorreu, né? E mais, a comoção do acidente com o ex-governador Eduardo Campos, né? Acabou trazendo para ela, no clima da comoção, votos que não se pensava que ela fosse ter, né? De maneira alguma. Foi impensado mesmo que ela tivesse essa votação. Aliás, que teve. Na época, cogitou até que ela não seria, não assumiria, houve aquela confusão, né? Aquela jogada, na verdade é uma jogada de marketing. E a propaganda hoje, o eleitoral, por trás tem um marqueteiro, né? Então essa postura do PT de fazer uma chapa tríplex e com isso essa observação... Isso é uma jogada de marketing, tem algum marqueteiro. E essa observação é interessante, viu, Letieri, porque nós estamos vivendo tempos em que fica mais difícil avaliar o candidato, suas qualidades, suas possibilidades, suas potencialidades, porque quem cria a imagem do candidato não é o seu desempenho, não é o seu discurso, mas é aquilo que o marqueteiro preparou. Ele é o candidato hoje é uma figura criada, é um personagem criado pelos marqueteiros. Você vê que o primeiro Lula que ganhou a eleição de 2002, aquele Lula que ganhou... Paz e amor. É o Lula que foi produzido, né, pelo Duda Mendonça. Isso. Né? E posteriormente veio ao segundo mandato, né? O lançamento da laranja dele, que foi a Dilma, que não passa, na minha opinião, não passa de uma laranja. O poste. Dele, né? O poste.
que foi também produto de um marqueteiro, aliás, um habilidosíssimo, Isso. que substituiu o Duda Mendonça devido às denúncias contra ele, né? Que foi o João Santana, né? Ele é a esposa dele. E eles produziram Dilma. Eles criaram uma imagem de Dilma então, que ela efetivamente não é aquilo. Exatamente. Então, quem ganha política hoje é quem tem o melhor marqueteiro. Isso não é... Quer dizer, a competição não é entre candidatos, é entre marqueteiros. Você vê Nizanguanais, Duda Mendonça, esses famosos, né? Olha aqui, parece que o discurso do Álvaro Dias, o discurso do senador paranaense, está escudado num único pilar, pelo menos é o que tem parecido nas suas falas, nas suas entrevistas e até no debate que a Band promoveu, no qual, nesse pilar, ele apoia tudo, né? É aquilo que ele chama de refundação da República. Que ele não consegue explicar direito que diabo é essa refundação e nem como é que isso funciona. No seu modo de entender, isso tem algum significado ou é apenas um recurso de retórica? Difícil, conforme eu tinha... Você analisar isso, eu acho muito difícil. Você ver o que está na cabeça desse indivíduo. O que ele quer dizer com refundação da República? É difícil de entender isso. Realmente é isso aí. Se ele não explicar, o que você vai entender? E ele explica mal. Ele não explica mal. Simplesmente toda vez. Mas como essa refundação? Não, precisamos começar tudo de novo. Ele fala muito na questão da ética. Eu vejo, às vezes, algumas palestras dele, e ele inclusive, ele entrou com aquela... Não sei se chegou a ser um projeto de acabar com a questão do foro privilegiado. Ele queria, né? Ele foi rejeitado, parece, não me falha a memória. Mas ele é contra essas questões que a mídia debate muito hoje, as questões de ética, né? A questão da foro privilegiado. Sim, amigo, ele bate nisso aqui. Agora, no geral, na visão geral dele de governo, eu não vi nada assim que ele falar. Ele, na verdade, nem falou, né? Não, ele cita esse bordão, refundação da República, refundação. Precisamos refundar a República. E, aliás, ficou um pouco ironizado no debate, ou a partir do debate, porque cada vez que alguém dava uma resposta que não agradava, ele dizia: abram o olho. É preciso abrir o olho. Então o pessoal ficou tirando, vamos dizer assim, curtindo com isso, porque todo mundo precisava abrir o olho com todo mundo. Na verdade é o seguinte, uma das teses do Álvaro Dias é de que no Brasil não existem partidos, mas apenas siglas. E ele usa essa tese porque, eventualmente, cobram dele o fato de ele já ter mudado várias vezes de partido. E realmente a questão da fidelidade partidária não é uma questão muito levada a sério no Brasil. Nos Estados Unidos o sujeito nasce republicano e morre republicano. Nasce democrata e morre democrata. Na Inglaterra a mesma coisa. O sujeito nasce conservador e morre conservador. Nasce trabalhista e morre trabalhista. No Brasil o cara sai pulando. Aqui é quem oferece mais. A quem oferece mais. Então, ele, para se defender dessa acusação, que ele também já mudou de partido várias vezes, né? Ele diz o seguinte: é que no Brasil nós não temos partidos, nós só temos siglas. Aí diz assim, mas o senhor já mudou não sei quantas vezes. Mudei de partido para não mudar de ideia. Ou seja, quer dizer, como o partido mudou a sua plataforma ou a sua conduta, eu então mudei de partido para ficar mais de acordo com aquilo que eu defendia. Né? O pensamento dele. Eu fico pensando o seguinte: é uma desculpa amarela ou só uma retórica do candidato? Essa desculpa de que ele mudou de partido para não mudar. Realmente o Brasil não tem essa fidelidade partidária. Ninguém tem, né? Não. Quanto é que você vê quando fazem as eleições, os partidos se coligam em torno de por interesse de cargo. A maioria é interesse de cargo. Eu quero cargo. Né? Isso que eu faço, eu quero concorre. Você não vê agora a possibilidade do PT se aliar ao PSDB em Minas? Em torno de candidatura em Minas? E tem algum lugar aí que eu não estou me lembrando onde há uma possibilidade do PT se aliar ao MDB, o partido do golpe. Que os petistas dizem que deu o golpe na... Foi Minas, eu me equivoquei, não é o PSDB, é Minas, é o MDB. É o MDB, quer dizer, era o partido que eles diziam golpistas. E falam. E ele vai se aliar por uma questão interna de Minas Gerais. Que, aliás, eu acho que os mineiros vão passar por um teste de fogo
Agora, diante da opinião pública do resto do país inteiro. Sim, dependendo de elegerem ou não elegerem a Dilma. A Dilma e a Aécio, né? Os dois. E o Aécio são, parece que ele também os dois são candidatos. Olha aqui uma coisa, vamos então falar um pouquinho do Ciro Gomes, chamado também de Tiro Nomes, porque ele disse que tirava o nome do pessoal do SPC. Não dá nem para acreditar que ele tenha falado não, o cara tem coragem de dizer um negócio. Mesmo, falou no debate e já falou em outras entrevistas. Aí o pessoal disse, não é o Ciro Gomes, é o Tiro Nomes. Está tirando o nome de todo mundo do SPC. Gostaria de perguntar de quem colocou esse nome. Como é que foi parar esses nomes no SPC? Por razão de quê? O PDT definiu o seu nome como candidato à presidência na convenção partidária de 20 de julho em Brasília. E aí ele tentou vários candidatos, vários nomes para a sua... compor a chapa, né? Não, mas ele tentou várias composições e acabou ficando com a senadora Cátia Abreu. Que é um encravo. Que é um encravo. Ela foi presidente da Confederação de Agricultura, ou coisa que o valha. Ela era defensora da bancada ruralista e ela é a vice dele, o que não favorece, vamos dizer assim, não favorece a imagem da candidatura dele. Mas o que a gente precisava falar um pouquinho sobre o Ciro era o seguinte: o Ciro tem uma trajetória política singular, ele já ocupou não sei quantos cargos, foi governador do Ceará, foi prefeito de Fortaleza, foi deputado estadual, foi deputado federal, mas ele tem cargos isso aqui é um detalhe interessante de destacar, ou cargos que ele se elegeu a partir da base eleitoral da família dele no Ceará. Ele nunca se elegeu para nada que não tenha sido com a base eleitoral dele do Ceará. Ou cargos de confiança pela perceptível, vamos dizer, pela perceptível facilidade com que ele faz composições e alianças. Então ele foi ministro do Fernando Henrique, ele foi ministro do Lula, foi ministro o irmão foi ministro da Dilma. Muito bem. Fora da sua base cearense, do eleitorado cearense, ele foi derrotado toda vez que ele tentou. Em sua opinião, isso tem a ver, tem alguma relação com aquele estilo de coronel machão nordestino que ele assume? Porque isso pode agradar lá no eleitorado dele, mas aqui fora as pessoas não gostam disso. É muito autoritário, né? Arrogante. Arrogante. Eu já vi cenas dele, assim, pelo menos em vídeos dele, né, entrando em confronto com populares, né? Sempre, desacatando, agredindo as pessoas, porque é o seguinte... Os episódios que envolveram ele sempre foram demonstrados uma personalidade dele bem agressiva. Do que realmente ele é, né? Ele quer se expressar como uma pessoa controlada, tudo, mas na verdade é descontrolado. Não é. Foi aquele episódio dele com a ex-mulher dele, né? Com a Patrícia Pilar, se não me engano, né? Isso. Que ele, em público, né, falou aquela besteira... Sim, porque perguntaram na outra eleição. As mulheres se revoltaram contra ele. As feministas ficaram indignadas e com razão. Foi uma grosseria, no mínimo, né? Ele estava casado com a Patrícia Pilar. E aí, como ela era uma atriz global, vamos dizer, com uma imagem pública muito conhecida, perguntaram a ele, e era normal, se ela teria algum desempenho, algum papel na campanha dele. O papel da mulher do candidato é dormir com o candidato. Ora, vamos ser estúpidos assim na caixa prego, né? O sujeito dizer isso da própria mulher, né, cara? Mesmo que seja de brincadeira, ainda que seja, isso não é uma brincadeira que se brinca, durante uma campanha política à presidência da República. Claro. Você mostrou uma falta de personalidade e uma falta de delicadeza com ela mesmo, como mulher dele. Tanto é que separaram, a gente não sabe por trás do que gerou isso, né? Você imagina, se aquilo é estúpido daquele jeito em público, você imagina pessoalmente, na vida privada, né? E tem cenas, por exemplo, dele, ele uma hora ele diz que vai sequestrar o Lula para evitar o Lula ir para a prisão, mas na outra hora tem lá que umas pessoas estavam fazendo uma manifestação, ele desceu para agredir as pessoas na frente do edifício dele, e aí falou assim, mas o Lula... A segurança dele, tem um vídeo lá. Tem um vídeo rolando agressão, aí. Mas o Lula... E ele aí disse um palavrão, o Lula é um, assim,
né? Disse lá um palavrão. Ou seja, também tem isso, e com isso ele se queimou com a direita e se queimou com a esquerda. Ele está no limbo, vamos dizer assim, né? Está no limbo. Político, né? Está se esperneando para aqui e para lá, mas eu acho que ele não tem a mínima chance mesmo, assim, na minha opinião, né? Como eu disse, pode mudar o quadro, que essas coisas mudam, né? Mas eu acredito que no momento não vejo nenhuma condição aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele está isolado politicamente, porque ele não conseguiu a aliança com o Centrão que ele tentou. Tentou, mas não conseguiu. Ele perdeu pro Alckmin. Não, e agora está criticando o Alckmin. Mas ele tentou. E ele tentou pegar o rescaldo dos votos do PT com a convicção, que ele não está errado, de que o Lula não poderia sair candidato, não seria candidato. Então ele tentou pegar a adesão, ser vamos dizer assim, o herdeiro dos votos do PT, que também não conseguiu. Quer dizer, o PT vai lançar candidato próprio, que não será o Lula, certamente, mas vai lançar, mas de qualquer maneira, quem pode pegar uma rebarba, quem não quer votar no Haddad ou na Manuela Dávila, vai votar com o Boulos. Tem uma tendência esquerdista. Vai votar na Marina, vai votar no Boulos, não é isso? Não vai votar no Ciro, não, porque o Ciro, na verdade, ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é um oportunista. Assim como o Lula. O que Lula é comunista? Não, comunista sou eu. Embora tenha sido criado lá na conversa de Fidel Castro, o negócio dele é oportunismo. Não, o Lula não tem nada de comunista. Ele não tem de comunista. Socialista não tem nada. De capitalismo doentio. Até. Mas o Ciro, efetivamente, e esse é o ponto que eu queria marcar aqui para sua observação, sua análise, o Ciro ele é um candidato que ele não é confiável como candidato, e eu tenho a impressão, como parceiro, também não é confiável. Não dá para acreditar no Ciro, porque ele diz uma coisa numa hora e na outra hora ele diz uma coisa diferente, ao sabor das conveniências dele. E isso é o que eu lhe pergunto. Teria sido exatamente isso que o levou a esse isolamento político no processo de candidatura? Eu acredito que, entre outras dezenas de fatores, sim. Se fosse somar todos, é difícil até de enumerar o que você pinta de uma personalidade, eu, pelo menos, né, vejo, né, nele, né, um indivíduo totalmente despreparado. Ele foi governador da Alagoas, né? Ele foi governador do Ceará. Ceará, né? Alagoas, Ceará. Alagoas foi o Collor, né? Isso. O do Ceará, qual é a gestão dele lá? Faz uma avaliação da gestão dele, da pós-gestão, né? E pesam suspeitas sérias. Ele foi acusado várias vezes sobre a gestão dele e do irmão. Do irmão dele. Do irmão dele também. Ele foi denunciado, né? O irmão dele tem, inclusive, um vídeo. Esse vídeo também circulou nas redes sociais. Eu até tenho esse vídeo guardado, mas não sei se ainda continua circulando. Em que o irmão dele está negociando um arranjo de uma licitação com os empresários e dizendo, a gente faz assim, assim. Ele não sabia que estava sendo filmado. E aí, quando o repórter indaga ele sobre isso, ele dá uma desconversada e sai, mas ele foi apanhado combinando uma negociata. O irmão dele, o Cid Gomes, né? Sobre quem também pesam... Não, ele foi processado, esse foi processado. Pesam acusações. Olha aqui, com tudo isso, o Ciro tem aparecido nas pesquisas, ou as pesquisas dizem que ele tem aparecido entre os que estão melhor posicionados ali, bem colocados. Falando sinceramente, você acha que o Ciro tem alguma chance de chegar a um segundo turno? Olha, vai depender muito na hora que consolidar esses candidatos mesmo, quem são realmente, acabar essas dúvidas todas. Eu acredito que pode mudar, né? Mas no momento, eu acho que ele não tem chance para isso. No momento, no posicionamento atual, eu acho que não, né? Não, eu acho que no momento atual, que está agora aí, se for para um governo, o segundo turno provavelmente, com certeza vai haver, né? Eu acho que polarizaria aí o Bolsonaro e o Alckmin. Eu acho que iria os dois no segundo turno no momento atual. Na minha opinião. O Bolsonaro e o Alckmin. Eu acho que iria os dois. Eu devo concordar com você. Inclusive, vi uma declaração, que eu não sei se tem fundamento, se é verdade ou não, que o governador Haddad disse que apoiaria o Alckmin. Não provável um segundo turno entre ele e o Bolsonaro. Sim, porque o Bolsonaro é a extrema
direita e o PT a extrema esquerda. Então eles são extremos, né? Então ele quer alguém menos... E outra coisa, a capacidade do PSDB e MDB e Centrão de fazerem composições com a esquerda, com a direita e tal, é muito grande. Então, para eles, talvez seja... O PSDB nasceu da esquerda. Nasceu, O Fernando Henrique era militante de esquerda. Ele é inimigo, mas só até a página 2, né? Isso aí não tem... Eles consideram como inimigos, são inimigos até a página 2. Eu sou favorável à opinião daquele filósofo, né? Esqueci o nome, Karnal. Leandro Carnal. Não gosto muito de alguns posicionamentos dele, não gosto, sou contrário a algumas ideias dele, isso é normal, né? Mas eu até, alguma coisa eu concordo com ele, e uma delas, perguntaram a ele se ele era de direita ou de esquerda, ele disse que não sabe distinguir o que é uma direita e o que é a esquerda. Ele diz que na opinião dele, na verdade, elas nem existem. Na opinião dele. E eu, em parte, concordo com isso. O que é esquerda, o que é direita? O que você considera como característica de um partido de esquerda? Eu já vi um professor me falando na minha escola que a esquerda se caracteriza pela ética. Uma das coisas que era ética. Não, esse cara deve ser da esquerda. Não, ele era doente. Não. Doentinho. Aí não vale. Aí eu perguntei ele, então quer dizer que, na minha opinião, no Brasil não tem esquerda. E me aponta um partido de esquerda ou direita, seja lá qual for, que tenha ética. Que esteja realmente lutando pela ética, preocupado. Me aponta ele aí. Aí eu quero ver se ele é de esquerda ou de direita. Olha, na verdade é o seguinte... muito contraditórias. Na verdade é o seguinte, criou-se a aura de dizer que a esquerda é quem trabalha, é quem luta pelo pobre, pela igualdade social, pelos direitos menos favorecidos e tal. Por isso, por aqui. E a direita luta pela elite e tal. Mas isso é uma falácia. Claro que Na verdade, há muito tempo que esquerda e direita deixaram de ter suas posições marcadas por esse viés. Exato. Quer dizer, se você olhar, poucos partidos defenderam tanto as elites como o PT. Eu vou ler um trechinho aqui do Estadão. Fica à vontade. Sobre essa questão, já que nós estamos tangenciando aí essa Isso. questão. Poucos partidos protegeram tanto as elites quanto o PT. Porque essa questão exatamente da elite, né? Tem aqui eu tirei no jornal Estadão, que diz o seguinte: o que de fato importa é a fala dualista do PT, a divisão maniqueísta do mundo, o povo contra as elites e nós contra eles. E depois completa aqui dizendo o seguinte: Lula, como pessoa física ou também jurídica, como caso de candidato, estabeleceram como chamado grande capital financeiro e com as maiores empreiteiras do país, são mais do que suficientes para demonstrar que o nós contra as elites nunca passou de uma fulgurante mistificação. Perfeito. Foi no jornal do Estadão. Perfeito, na verdade... Eles falam uma coisa, mas ninguém se aliou tanto às elites quanto eles. Claro, porque na verdade é o seguinte, esse negócio de nós contra eles, o povo contra a elite, branco contra negro, negros, índios e homo contra hétero e coisas do gênero, pobres contra ricos. Essa dicotomia, essa divisão, esse racha, isso faz parte de uma estratégia que Gramsci, por exemplo, sugere. Como uma maneira de rachar, dominar. Exatamente. Uma forma de quebrar a unidade da sociedade para poder dominar mais fácil. Então você estabelece que você está comigo. Então você incute a ideia de que quem não está com você é o inimigo. Olha, interessante também essa passagem aqui de um jurista alemão, né, precursor do nazismo e fascismo. Ele diz o seguinte, ele resumiu isso tudo da seguinte forma: a essência de toda política é a contraposição amigo-inimigo. Perfeito. Ele foi foi no âmago. E outra também que nós vimos no popular, esse já é um clássico, né, vamos dizer assim, mas vamos colocar aqui aquela Marilena Chauí, aquela filósofa do PT, eu não gosto nem de olhar para aquela mulher me causa nojo. Ela dizendo que, quando ela declarou publicamente que ela odiava a classe média. A classe média. Né? Devido a ela ser fascista. Aí bota esse monte de nome aí.
Tudo de ruim que tem nesse país é culpa da classe média. Mas aí olha a contradição dentro do próprio partido que ela apoia, que ela apoiava, o governo Dilma, era perante o governo Dilma, né? E a declaração da Dilma de que ela, né, proclamava um dos maiores sucessos da política econômica do governo Dilma, ela, a própria expressão da Dilma, era que mais de 50% da população brasileira ascendeu à classe média. Saiu da classe inferior para a classe média. Na classe dos reacionários, eles colocaram eles, então, já que é assim, né? Ela é então, tão são idiota, coisas contraditórias. Ela é tão radical e tão idiota que ela, como professora universitária, é de classe média. Exatamente. Ela não tem dinheiro para se colocar como classe qual o salário rica, dela? Não, por mais que ela ganhe, ela é classe média também. Então, ela odeia a si própria. E tiraram 50 milhões de pessoas de uma classe trabalhadora e jogaram na classe reacionária. Colocando isso como vamos dizer assim, uma realização do governo petista. Dos governos petistas. Vê como é que eles atiram no próprio pé? Sim, porque eles não são coerentes, né? Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos para continuar essa nossa rápida análise sobre os diversos candidatos. Voltamos já já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e neste programa estamos conversando com o artista plástico, pintor e escultor Paulo Sérgio Lettieri Martins. Na conversa com ele, estamos fazendo uma análise dos candidatos e candidaturas já registrados para o cargo de presidente da República nas eleições de outubro deste ano. Um cardápio que, aliás, parece ter nomes demais e opções de menos. Meu caro Lettieri, vamos voltar aqui à nossa passagem pelos candidatos que nós selecionamos para falar, porque tem aqueles que não tem quase nada que se possa falar, que não aparecem nem em pesquisa, estão com 0%. Então vamos lá. Geraldo Alckmin. O PSDB confirmou a candidatura dele à presidência da República na Convenção Nacional do Partido no dia 4 de agosto. E a candidata é a senadora, como todos sabem, Ana Amélia, do PP. Muito bem. É talvez o mais escolado de todos os pretendentes ao cargo de presidente da República em 2018. Está treinado para não se constranger diante de nenhuma pergunta ou ao ser confrontado com alguma inverdade que tenha dito. Recentemente ele deu uma entrevista para Mariana Godoy e a Mariana Godoy desmentiu ele ao vivo. Ele não tremeu um músculo do rosto. Ele ficou olhando para ela com aquela cara de paisagem. Ele não tremeu um músculo. Ele não se constrange com o desmentido que é feito em tempo real diante de um público. Pois muito bem. Somando-se isto às alianças que ele fez com a parcela mais venal do Congresso Nacional, que é o chamado Centrão, quais seriam as chances dele ir para um segundo turno ou até de sair vitorioso nessas eleições, sob sua ótica? Olha, desses candidatos que estão aí, se apresentam aí, eu vejo, né, como um forte candidato a um segundo turno. Embora ele, nas pesquisas, demonstre ele baixo, vamos dizer assim, intenção de voto, né? Mas eu acho que, pela coligação dele, pela experiência dele no debate e com o andamento da propaganda ele tem tempo para falar. É quem tem mais tempo. Ele tem tempo para falar. Isso tudo eu acredito que ele vai crescer. Eu acredito que em segundo turno ele vai estar lá. Mas este país já conhece o governo do PSDB. Sim, sem dúvida. Já conhece o estilo do PSDB, que é o estilo que joga um discurso para a campanha
mas no governo trabalha em favor das elites. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. De banqueiro, de grandes empresários, o PSDB não tem nenhuma ética nesse sentido. Não, eles são claros sobre isso, né? São bem específicos sobre isso. Porque começou numa formação que se dizia socialista, mas né? Mas também vejo, por outro lado, que qual governo que não trabalha associado às elites? Qual deles? Qual deles trabalhou junto com a população nesses últimos anos todos, depois da entrega do poder ao civil, depois, vamos dizer, da ditadura, né? Qual deles que assumiram? Sarney, depois Itamar Franco, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma. O Collor, aliás, assumiu com aquele discurso de caça de Marajá. Ia ser o caçador de Marajá. Né? Caçou ninguém. Não, ele era o principal Marajá. Agora, qual deles trabalhou independente? Quem financia? Quem foi o financiador dessas campanhas todas? De Collor, e Sarney não foi eleito, mas de Collor até agora, recente. Grandes empresários. Quem financiou a campanha de todos eles? As grandes empreiteiras e as estatais brasileiras. Então, todos eles tinham... E bancos. Então qual deles que peitou as elites, como nós vamos dizer? Não tem nenhum deles. Todos eles são comprometidos com eles. Agora, na opinião geral, foi o candidato, o Alckmin, que conseguiu fortalecer a candidatura com a escolha da melhor vice. Concorda com isso? De todos é melhor. Embora até está sendo muito criticada por isso. Né? Sim, foi bom para ele, mas talvez não seja para ela. Para ela não foi um bom partido, não. Mas, de qualquer forma, ela tem né, a bagagem dela, né? Ela tem, né? E isso aí pode fazer peso, sim, na hora do andamento, do processo eleitoral. Sim, porque né? ela tem e ela vai perder um pouco disso. Político muito forte. Ela vai perder um pouco disso, ela já subiu em convenção de mão dada com a Aécio e tal. O Aécio é um sujeito altamente desmoralizado no Brasil e tal. Mas a Ana Amélia, ela num primeiro momento, o capital político dela vai trabalhar em favor da candidatura dessa chapa, do Alckmin com ela, não é isso? Por isso eu acho que somando todos os fatores, ele provavelmente chega a um segundo turno. Pelo menos a um segundo turno. Eu não digo que ele ganhe, né? Mas que chega. Porque o segundo turno é a hora do tudo ou nada. Essa que é a verdade. Não, verdade. Quer dizer, no começo você tá dividido, você está polarizado e tal, mas no segundo turno é o tudo ou nada. Quer dizer, modifica todo o cenário. Você tem quem vote em candidato e você tem quem vote contra candidato. Exatamente. Não é isso? Aí você vai analisar lá no segundo turno o seguinte, por exemplo. Digamos que você tem um candidato da direita, de empresário e tal, um candidato da esquerda. Você vai ter que considerar algumas bancadas que têm peso de voto no Congresso. Por exemplo, bancada evangélica. Muito forte. Bancada ruralista. Muito forte. Bancada da bala. Entendeu? Somar isso tudo. Se você somar isso tudo, quer dizer, isso pode ser exatamente... Quer dizer, não é a bancada que vai votar, mas decide, os votos, né, que a bancada tem. Um peso muito forte. O apoio que essas bancadas possam dar a esse ou aquele candidato. Não é isso? E fechando essa conversa sobre o Alckmin, você acha que a Ana Amélia vai pagar esse preço ou com o tempo a população esquece dessa aliança espúria dela aí? Deixa esquecer. A gente vê a experiência das eleições passadas. Poxa, você vem dentro de um mensalão, estourou no primeiro governo Lula, né, aquela história do mensalão, que aquilo caiu como uma bomba dentro do país, né, um maior escândalo considerado na época, depois superado pelo Petrolão, pelo BNDES, tudo, mas na época foi o maior escândalo de corrupção que veio à tona no país e reelegeram ele. A população reelegeu o indivíduo que estava no centro do furacão. Povo ruim de memória. Né? Então, você vê, e depois de elegeram a candidata do indivíduo. Então, aquilo ali o que eu considero... você espera de uma população dessa?
eu acho muito difícil. Tem um percentual muito grande, nós vimos o exemplo, foi nas pessoas que foram para a rua pedir a cassação da presidenta, né? Então você vê que foi uma massa de pessoas muito grande. Então existe um percentual muito grande. Inclusive o próprio resultado das eleições de 2014, você vê que ela ganhou pelas pontas, inclusive com acusação de fraude. Né? Sabe que tem uma coisa, vamos dizer assim, que sempre eu percebo, porque todos nós, quer dizer, a grande maioria do país entende a Dilma como uma quase débil mental, porque pelas palavras, pelas manifestações, pelos discursos dela. Completamente descontrolada. Sequelada. Como é que se indica até? Exatamente. É só Lula agora, mesmo para indicar uma coisa dessa. Ali tem o, vamos dizer, o cacife pessoal do Lula, que seria o Dirceu, mas o Dirceu foi preso por conta do mensalão e ele ficou sem o sucessor dele, que seria o Dirceu. Aí ele preparou a Dilma, colocou a Dilma lá. Aí eu acho que teve o cacife pessoal do Lula e teve um fator que às vezes não é muito, vamos dizer, não é muito mencionado, mas que a minha observação me leva a entender. Sabe que uma das coisas que fez a Dilma ter, vamos dizer, um apoio maciço que ela teve foi um certo sentimento feminista, o fato de ser uma mulher presidente, mulher pela primeira vez, né? Eu percebo isso. Existem pessoas que ainda hoje dizem assim, não, eu não sou petista, eu sou Dilma. Mas são mulheres, geralmente mulheres. Eu não ouço homem dizendo isso. Não. É a coisa assim, nós estamos representadas por uma mulher como ela. Só que é uma péssima representação. Pegaram o que é de pior e pegaram o que é de pior para isso. Para representá-las, né? Então, e o Guilherme Boulos? O PSOL confirmou em convenção nacional do dia 21 de julho. Acho até uma afronta um país se candidatar, se aceitar a candidatura do indivíduo. E ainda colocou uma candidata a vice que ninguém sabe de onde saiu. Talvez seja até melhor que ele. Né? Uma ativista indígena, Sônia Guajajara, que é do PSOL também. É chapa puro sangue. Agora, o que você acha do Boulos aí? Eu já expressei minha opinião assim, em princípio, né, que eu acho que até aceitar uma candidatura dessa seria uma afronta ao país. É porque o país diz que é democrático, não pode rejeitar, né? Mas o que esse indivíduo? Um baderneiro que fica na rua incitando violência. Temos os exemplos recentes aí, da denúncia que cobravam até aluguel dos moradores sem cobram, teto. O MTST cobra aluguel dos invasores. E quem acredita nisso o contrário é porque é muito ingênuo. É igual a questão do MST. Você vê aquela multidão de ditos sem terra, mas a liderança que está ali exploram aquelas pessoas. Isso aí é mais do que provado. Só que parece que o Boulos, como candidato, ele foi uma criação do Marcelo Freixo. Parece que o Marcelo Freixo, um dia, que é do PSOL aqui, né? O Marcelo Freixo conta ao Marcelo Freixo que ele acordou no meio da noite e disse assim, bateu na mulher e disse, o Boulos é o candidato para a gente lançar como presidente. Aí diz que ela disse, grande ideia. Aí foram consultar lá o PT, não sei o que e tal. Só que, no meu modo de entender, ele faz um jogo duplo que vai, na verdade, se voltar contra ele. Por um lado, ele é candidato. Se ele é candidato, ele concorre com o candidato do PT. Por outro lado, todo pronunciamento, ele diz, deveria estar aqui o candidato Luiz Inácio da Silva, que está preso injustamente, condenado sem prova, aquela lenga-lenga chatérrima da esquerda, já tá enjoado, um negócio desgastado. Pois bem, então é o seguinte, o que vem por trás disso, no meu modo de entender, era o mesmo jogo que o Ciro tentou fazer e que também não deu certo. Era ser herdeiro dos votos do PT. Ele entendeu que o PT, não tendo candidato, porque o Lula não poderia ser o candidato, ele seria o herdeiro Pode rachar, né, o voto da esquerda. Então ele seria a opção. E eu, conforme já lhe disse, já ouvi gente dizer, gente que é petista, dizer, não, eu não voto no Haddad, eu vou votar no Boulos. Tem muitos deles aí. Só que parece que o Lula abençoou a candidatura do Boulos, mas não deu a ele nenhum dote para essa candidatura, não. O dote dos votos residuais do PT não vão para o Boulos. O Ciro tentou, mas se desgastou, se queimou por causa
da incontinência verbal dele, fala sem raciocinar sobre as consequências do que fala. E o Boulos, ele é a esquerda da esquerda. O Boulos é hoje a candidatura que se pode considerar mais radical, até porque invasão de propriedade alheia na marra e na forma como eles fazem, e ainda cobram dos invasores, que estão lá, pessoas que estão querendo uma casa e tal, eles instigam, invadem e depois cobram o aluguel daquelas pessoas, aluguel da propriedade alheia. Isso aí não chega a ser exatamente um bom argumento para vocês colocar. Imaginou alguém dizer assim, tá bom, então o Boulos faz isso agora, desse jeito, atropelando a lei, né, cometendo crime de esbulho possessório. Então vamos fazer o seguinte, quando ele for presidente da República, ele vai encontrar um caminho para arguir aquela tal função social da propriedade, e aí dizer o seguinte, você tem uma casa na praia, mas você mora aqui. Então aquela sua casa está vazia lá a maior parte do ano. Você tem que era a ideia do comunismo chinês, por exemplo. Você tem duas casas, uma vai passar para outra pessoa que não tem casa. Quer dizer, acabou o direito à propriedade. E o pior é que é o Estado que administra isso na sua vida, né? Sim. Ele tinha que ser iniciativa da pessoa. Não, eu tenho dúvida, vou dar para o meu prezado, meu irmão aqui. Eu vou dar para o meu irmão aqui que não tem casa. Mas isso não pode ser uma imposição do Estado. Pois é. Não, e outra coisa, se acabar com o direito à propriedade, que é um direito fundamental. O senhor trabalhou, né? Então é o seguinte, se o sujeito acha que ele tem o direito de invadir a propriedade num movimento que redunda em lucro, em ganho para ele, você imagina se você vai apostar nesse homem como presidente da República para ele resolver fazer isso como política de Estado, né? Verdade. Eu acho que nenhuma chance para ele, né? Eu acredito que não. Eu acho que não. Porque... Ele é tão radical que eu acho que não. E aí vem o candidato das elites, vem o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, a candidatura dele foi oficializada no dia 2 de agosto, numa convenção em Brasília. O candidato a vice na chapa dele é o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Eu lembro dele. Que também é do MDB, né? O ex-ministro da Fazenda, o Meirelles, ele leva, entre outras coisas, a carga, o peso, o sobrepeso de ser o candidato da situação. Porque ele é o candidato que representa, vamos dizer, a sucessão do Temer. Ora, o Temer está mais queimado que o Temer entrou para ali, para estar, na verdade, eu enxergo assim, né? Para cobrir um rombo e acabou. Ele não tinha objetivo ali. Eu não vejo ele com objetivo nenhum ali. Eu só vejo ele para cobrir o rombo da expulsão daquela senhora. Fora disso, eu não vejo ele com outro objetivo nenhum. Eu acho que o Temer, por exemplo, é um trapalhão, né? É um trapalhão. É um trapalhão, fez uma atrapalhada. É corrupto. Isso aí está aprovado que é, né? Só não caçaram ele devido às circunstâncias de não. As firulas da lei. E também é o seguinte, eu acredito que isso foi um pacto para que não haja explodisse de uma vez o país. Né? E sai do impeachment e depois entra no processo de cassação. Então eu acho que foi mais um pacto entre os poderes para manter como está, porque eu já estava próximo a uma eleição e a coisa agora se ajustar, né? Pelo menos em termos políticos. Né? Isso é uma avaliação que você faz desse processo. Né? Mas isso, essa questão da... Você estava falando anteriormente a isso, que era a posição do Meirelles. Do Meirelles. Eu também, fugiu o nome dele me fugiu um pouco. Mas quando eu vejo eles atacando o Meirelles, eu vi um dia desse, aí eu sou candidato do PT, o partidarista do PT atacando o Meirelles, eles deveriam se lembrar que o Meirelles comandou a política econômica do país durante os 2 governos Lula. Ele foi presidente do Banco Central. Foi o homem forte do governo Lula em termos de economia. Aliás, o Meirelles, ele joga para a banca. Ele joga para a banca, porque ele foi ministro ele foi ministro do Fernando Henrique. Ele foi ministro do Lula e agora é ministro do Temer. Então você vê, ele é um indivíduo capaz nesses aspectos? Sim, muito. Capaz, como naquilo que ele é como profissional.
Agora, como gestor público, ele não tem Olha, experiência. ele chegou até a ter um mandato como deputado federal. Mas ele não tem o perfil do político. Não, porque ele não é ele político. fala mal, ele tem péssima Não, dicção. ele não é político. Ele tem péssima dicção. E tem um negócio que eu acho que é prejudicial a ele em qualquer confronto. Ele tem a arrogância de desqualificar o adversário. Sempre, pode olhar no debate, ele fez isso, qualquer crítica que viesse a um ato de gestão dele, daquilo que ele realizou, deixou de realizar, ele imediatamente dizia, isso é que acontece quando a pessoa não entende bem da coisa. Ele desqualificava o interlocutor. Você pode até dizer uma coisa que não seja verdadeiro. E o outro pode contestar dizendo, você está equivocado, não foi assim que aconteceu. Agora, aquele modo de desqualificar o interlocutor é coisa... Aí eu lhe pergunto, o Meirelles seria o candidato das elites ou ele é um candidato elitista? É a história dele, a biografia dele, que vai ver quem era Henrique Meirelles. Ele foi até presidente lá do Banco de Boston. Né, foi presidente mundial do Banco de Boston. Então é um camarada que tem, né? Como eu falei, tem qualificação dentro da área de economia. Ele tem, inegavelmente. Mas fora disso, não sei. Sim, mas ele está acostumado a trazer lucro para o banqueiro. Ele não está acostumado a resolver não é questão de gestão. Problema da sociedade, resolver os problemas econômicos da sociedade, mas eu quero dizer é o seguinte, o que o PT alega que durante o governo Lula houve um boom na economia do país? Quem era o responsável? Meirelles. Mas ele é o responsável pelo comando, não pela situação. Porque a situação foi provocada pela situação mundial da época. Que era uma elevação dos preços dos commodities, o que a China comprava do Brasil, e eram horrores. O dinheiro que entrou no país foi muito, muito dinheiro. Mas não foi graças à gestão. Foi graças a uma situação. Meu caro Lettieri, eu acho que houve a conjunção de dois fatores que levaram àquele dito sucesso da gestão Lula. Foram as condições mundiais da economia mundial, condições externas que contribuíram muito. E a outra foi um plano, que é o Plano Real, que deu tinha sustentação para ele. Deu sustentação para ele, mas que não nasceu no governo dele. Muito pelo contrário. O PT votou contra esse plano. Foi inimigo quando criaram. Então é o seguinte, ele se aproveitou do sucesso de um plano que deu certo por muito tempo, juntamente com as condições mundiais. Favoráveis. Eram favoráveis. E aí, parece que a gestão financeira no governo do PT foi de um sucesso absoluto, e não foi exatamente isso. Não foi que o resultado está aí hoje. O resultado você não colhe na hora, você planta e colhe, né? Então nós estamos colhendo o resultado hoje. O que foi? Uma gastança desordenada, ao invés de uma prodigalidade com o dinheiro do Brasil. Transformar o país num financiador de obras no exterior, né, com milhões e bilhões de obras financiadas lá vamos fora. dizer, e custeando ditaduras de esquerda na África, na América Latina. Exatamente. Não é isso? É o que foi feito com o dinheiro. Com o dinheiro que entrou no país. Né? E criaram a maior dívida pública da história do país. Na história do Brasil hoje, 70% do PIB do Brasil hoje é a dívida pública. Isso quem divulga é o IBGE, não é partido político. Se você pegar o lado do IBGE, você vai ver que... Parece que o que houve foi o seguinte, falava-se muito na dívida externa, e o PT sempre bateu, é impagável, moralmente impagável, financeiramente impagável, eticamente impagável. Aí o que eles fizeram? Você vê que no governo mascararam, tiraram a dívida externa e aumentaram a dívida interna. Venderam o título no mercado interno. E foram aumentando a dívida interna. Aumentou porque o juro da dívida externa é um terço e aí, da dívida interna. Segundo os entendidos falam. Parecia que tinha acabado a dívida externa. A coisa acabou, não. Não era impagável financeiramente? Como é que acabou? Bom, então é o seguinte, o Meirelles, no meu modo de entender, eu quero saber a sua opinião, Meirelles não tem a menor chance de crescer nessas... Eu acredito que tem nem com o andar nem com o andar do processo. Eu acredito que não tem chance nenhuma. Que não. Muito bem. Agora existe um candidato que, conforme me dizendo, é um intervalo rápido. Que eu observo ele, tenho observado ele, um candidato interessante. Ele é um candidato menos expressivo, que é o João Amoedo.
é um candidato sem expressão política. Mas se você analisar a biografia dele, ver quem é João Amoedo, ver o que. Inclusive, ele é o candidato que fez a maior declaração de bens. 460 milhões. Aí espanta, né? E o cara milionário. Ele é arquimilionário. E quem é João Amoedo? Aí vai ver quem é. Ele não era político de carreira. Ele não tem essa característica, né? É um empresário? É um empresário, ele é engenheiro e administrador de empresas. Só que ele foi gerente do Citibank, gerente financeiro mundial do Citibank. Depois foi, também parece que do Itaú. Ele tem uma carreira invejável. Invejável. E é dono, e é empresário também. Mas não tem expressão política para estar nessa disputa, né? Expressão política, não. Política não. Mas se você observar a fala dele, ele tem excelentes projetos, excelentes ideias. Uhum. Então, para quem está buscando alguma coisa diferente, ficha limpa, nada contra ele, nem na vida pessoal dele. Então, quem está buscando alguma coisa de interesse que diferencia disso tudo que está aí, ele é uma opção. Talvez devesse ler um pouco sobre quem é ele. Quem é ele. Eu tenho ele na minha pauta de voto. Não digo que vou votar, eu vou observar o andamento. Okay. Mas tenho ele na minha pauta de voto. Está registrado. Nós vamos agora acelerar um pouquinho, porque nosso tempo vai se aproximando do final, mas eu não quero deixar de falar, ainda que de passagem, nesses outros candidatos. Jair Bolsonaro, que é o cara que está na crista da onda, com as perspectivas certas polêmico, né? Polêmico de ir para o segundo turno. Tem possibilidade. Cometeu uma, vamos dizer assim, ele tentou, primeiro a Janaína Pascoal, não deu certo, falou num príncipe, num descendente da família real. Ele tentou de tudo. Aí acabou botando um general. Esse general, eu acho que para quem não é, vamos dizer assim, quem não é muito chegado à direita ou tem uma resistência na lembrança do período ditatorial de 64, esse general não ajuda ele eleitoralmente. Mas ajuda com outros segmentos também. Não ajuda um lado, ajuda no outro. Eu acho que ele radicalizou porque ele se posiciona como um radical. Então, já que eu sou radical, tem esse temperamento, vou radicalizar de uma vez. E esse general teve na mídia, né? Vários posicionamentos. Teve fazendo posicionamentos radicais também. Também. Então eu acho que casou bem. Enfim, não estou dizendo que seja o meu candidato, estou dizendo em termos dele. Você olhar a personalidade dele. Está vendo o perfil dele como candidato. Então eu acho que ele escolheu bem. Sim, ele assumiu a posição de ser radical. E ele é o seguinte, ele assume mesmo. Sabe onde é que eu acho que ele cresce? Quando ele fala ele tem muito apoio. Hein? Ele tem muito apoio. Tem. Mas sabe onde é que eu acho que ele cresce? Quando ele tangencia ou quando ele aborda certos temas que são profundamente, vamos dizer, preocupantes para a sociedade brasileira. Por exemplo, um deles é a segurança. Quando ele fala que vai dar duro em bandido, que ele vai pegar bandido e botar no lugar que tem... Quer dizer, não é tão simples assim. Não, claro que não é. Isso não é tão simples. Mas isso agrada às pessoas ouvirem um negócio desse. Pessoas dos grandes centros que quando a gente sob vê a sombra da violência. Exatamente. Vivem à sombra da violência. Quando... Ou no fogo da violência. Agora, quando ele fala, por exemplo, que tem sido uma dinâmica da esquerda fazer o elogio da ideologia de gênero, de escolas sem partido. Não, escola sem partido, não, escola com partido. Sem partido é a lei. Sem partido Então, as pessoas, por exemplo, assim, eu não quero que meu filho ou minha filha tenha que usar na escola o banheiro com um colega dela, que é para não magoar ninguém. Ele fala abertamente. Duramente. A cartilha que o MEC preparou na gestão do Haddad. Na gestão do Haddad preparou, vamos dizer, ensinando coisas que eu acho que não é o caso da escola ensinar. Nem pensar. Nem pensar. Então, quando ele entra, a questão do desarmamento, que no Brasil foi feito de uma forma abjeta, não foi feito de uma maneira razoável. O controle de arma é uma coisa, o desarmamento total e incondicional é outro. Então, quando ele toca nesses temas, eu acho que ele sensibiliza bastante por isso uma parte que ele tem muitos, mas muitos, não é poucos não, que estão apoiando a candidatura dele, exatamente não por causa da personalidade tempestiva dele, mas por causa desses pontos que ele combate, que agrada uma grande parte da população.
principalmente essa questão que você tocou do gênero. Isso hoje virou eu vejo aí hoje mães e pais na rua aqui em Bom Jesus. Bom Jesus é uma cidade de interior tradicionalista. Aqui no catolicismo tem uma influência muito forte. Forte. Então, você anda nas ruas, vê com as pessoas, você vê que as pessoas estão reclamando da escola. Que está querendo tirar o filho da escola porque ele está aprendendo lá, que ele pode, aprendendo lá, e está mesmo, que ele pode escolher o sexo dele. O pessoal da esquerda defende a ideia. Isso é defende uma a ideia de que o sexo esquerda. não é uma determinação biológica. O sexo é uma construção social. Isso é que é a ideologia de gênero, é exatamente isso. Ou seja, seu filho não tem sexo, ele vai escolher o sexo dele. O que é uma imbecilidade sob a ótica científica. Em todos os aspectos. Sob a ótica científica é uma imbecilidade. Quer dizer, meu filho nasce, não é homem nem é mulher, ele vai decidir se ele quer ser homem ou se é mulher. Meu filho nasce com um sexo. Se ele quiser, vamos dizer assim, ter uma opção sexual diferente é uma outra questão, é uma questão dele. Agora, dizer que eu tenho que dar a ele todas as experiências para que ele escolha uma, isso é uma aberração. Claro que é. Isso é uma aberração. A posição das pessoas, né? Eu acho. Da família. Eu acho que isso não tem sentido. E aí, nesse sentido, quando o Bolsonaro fala nessas coisas, ele levanta o apoio de pessoas que talvez até façam restrições a ele, mas nesse momento ele diz, eu quero um cara que meta o pé no Mac e acabe com essa bandalha. Isso aí. E ele acaba mesmo. Ele tem peito para isso. Tem, porque ele é radical. Ele é radical. Aqui a Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. Essa coitada. A Marina, se ela almoçar, ela consegue fazer um bom discurso, porque ela parece que nunca almoça, ela está sempre fraquinha. Claro. A Marina é uma petista, né? Dissidente petista, né? Ela foi expulsa do PT porque era radical demais. Ela é uma dissidente petista. Marina Silva, Heloísa Helena. Elas foram expulsos do PT. Então você vê que ela vem como candidata, sempre, já veio várias vezes, né? Teve aquela projeção no início, até a primeira vez ela teve uma votação muito grande. Eu acho que foi a terceira colocada, se não me engano. Foi. A terceira, foi. E ela tem um discurso, mas aquele discurso dela já começou a cair na rotina. E ela tem um discurso arrumadinho, mas ela não tem. Há uma distância entre. Como dizia aquela música, aquela letra do Chico, numa música do Rui Guerra, que ele dizia, há uma distância entre intenção e gesto. A distância é grande entre a intenção e o gesto. Por exemplo, ela sempre apareceu como, tanto é que ela pertence à Rede da Sustentabilidade, foi um partido criado por ela. Por ela. Ela era militante da meio ambientalismo. Meio ambientalismo. Só que, e isso aí foi uma coisa que alguém ainda vai jogar para cima dela, e achei incrível que nesse debate da Band ninguém tenha se lembrado disso. Quando houve a tragédia de Mariana, talvez a tragédia meio ambiental, vamos dizer, o mais grave crime contra o meio ambiente já praticado em território brasileiro, foi um crime. Ela não fez uma manifestação, ela ficou em silêncio. Para quem tinha sido ministra do Meio Ambiente, para quem se pretende ser candidata à presidência da República... E a plataforma dela? E a plataforma dela, ela ficou silenciosa. Então ela tem um discursozinho muito... Né, Letieri? Ela tem um discurso muito arrumadinho. Ela fala bem. Ela fala bem, fala com desenvoltura, mas ela está balizando... Ela está balizando o discurso dela num duplo trilho, numa dupla vertente. É a questão da sustentabilidade. E a outra questão, toda vez que ela fala, que ela puxa muito para a educação, ela tem que falar na experiência de superação pessoal dela. Eu era analfabeta até os 16 anos, fiz o curso supletivo, não sei o quê. Quer dizer, isso é tudo que ela tem para dizer sobre a educação, é que ela conseguiu superar as limitações que ela tinha pelas condições de vida, de família e tudo mais. Ela não tem um discurso, se a gente apurar, consistente em relação a projeto nenhum. Uma proposta, isso. Uma proposta para a educação. Aliás, nenhum deles tem não, hein? Eu, pelo menos, analiso assim, eu não vejo. Você vê que... Não tem. O que se foi feito pela educação nesses 13 anos de governo Lula? Ele se alardeia disso, que eu investi em construir tantas universidades. Você está colocando analfabeto dentro das universidades.
Não, e já tem um escândalo do FIES, que é o seguinte: o FIES foi uma grande jogada para beneficiar faculdades e universidades inexpressivas. O ProUni. E o FIES também. O FIES já existia, financiamento. Né? Sim, mas eles pegaram o FIES, aumentaram o capital dele e criaram o ProUni em cima dele. Outra coisa, sem exigência de contrapartida dessas universidades e faculdades e sem exigir qualidade. Nenhuma, sem exigir qualidade. O cara abriu uma faculdadezinha num fundo de quintal, conseguiu um convênio com o FIES e tome dinheiro público. E o que o governo fazia paralelamente a isso? Se livrava da incumbência de manter um ensino público de qualidade e gratuito. Meu amigo, e eu vou deixar para você concluir o comentário sobre a candidatura, não posso nem dizer a candidatura do Lula, a candidatura do PT. O PT lançou insiste em lançar o Lula candidato, mas deixou dois steps, duas regras, três, que são o Haddad, que em princípio seria o vice dele, e a Manuela Dávila, que em princípio não é nada, mas está na espera para assumir o lugar de vice, quando o Haddad assumiu o lugar de candidato à presidência. O postulante é um cargo maior, né? Comente. Eu só vejo, eu vou falar pouco, né? Porque assim, o tempo já está no final, né? Mas o que eu analiso assim da minha, como cidadão, em princípio, é que a candidatura dele, segundo a legislação, está impugnada, né? O TSE pode registrar. O cara ele pode registrar a candidatura dele. Mas não será homologado. Mas ele tem até o dia 17 de setembro para tramitar esses recursos todos junto ao próprio TSE e ao Supremo. Então a gente não sabe o que pode ocorrer disso aí, né? Mas se confirmar a inelegibilidade dele, ele já tem na mão, né? O plano B é que eles não aceitam. Eles se recusam a confessar, né? Que é Haddad e Manuela, nem sei das quantas, que não tiraram isso aí. É o que vai prosperar, porque não há possibilidade do Lula, da candidatura do Lula ser homologada. Se vê, eles insistem nessa retórica do preso político, né? Mas isso aí é só a militância que acredita nisso, né? Ele é um preso criminoso, um indivíduo que tem 6 processos, réu em 6 processos, que foi, né, tudo isso... Já condenado num deles. E todos eles muito bem embasados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Isso não foi feito por um leigo, né? Então isso não se discute, né? Isso é questão legal. Eu não entendo de legislação, de jurisprudência, nada disso. Mas isso aí está dentro do mérito da política. Agora, essa questão dele ser candidato ou não está pesando, eu acredito que esteja, nesse cenário político. Porque as pessoas mesmo... Isso é um mal que está sendo feito à nação. Mas eu acho que está sendo feito um mal, principalmente, ao próprio PT. Ele está retardando a fazer entrada mal para eles, eu acho que deveria fazer. Se fosse só um mal para eles, eu acho que deveria até continuar para acabar logo com esse confronto com o país, essa divisão com o país vizinho. Isso é verdade. Vivendo, né? Nós estamos vivendo hoje uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu tenho 62 anos de idade, acompanhei todo esse processo desde pequeno, quando eu era menino ainda, da instalação do regime militar. Eu nunca vi nada tão parecido com isso, ao menos parecido com o que nós estamos vendo em um cenário político no país como nós estamos vendo hoje. Então, o país está um país dividido pelo ódio. Você vê as pessoas se degladiando. É verdade. Né? E isso é ruim para o país, ruim para uma paz que nós gozamos, né, dela. Né? E esperemos que isso se acalme e se resolva. Né? Existem dois entendimentos a respeito desse retardamento da coisa do PT. O primeiro é porque enquanto tiver esse clima, Lula, ainda vi ontem uma declaração, o Lula vai ser o candidato, o PT vai registrar a candidatura do Lula, o Lula será o candidato. Eles estão mantendo a figura do Lula, vamos dizer, em primeiro plano. Dizem alguns que isso é uma megalomania do próprio Lula, que está, de certa forma, comandando essa estratégia. Lógico. Para que o nome dele seja mantido no topo o tempo todo e, por via de consequência, lembrando que ele está preso e a prisão
no dizer deles, é uma prisão ilegal, condenado sem prova. Eles querem criminalizar a justiça. Exatamente. Né? Então, é que seria uma estratégia determinada, estabelecida pelo próprio Lula. O outro é que seria, vamos dizer assim, seria a idolatria dos petistas pelo Lula, que não permitem a eles, vamos dizer assim, assimilar o fato de que o Lula não pode ser candidato. Eles não aceitam. Não aceitam. Agora, o que ocorre, até houve o debate da Band, quando o Lula, a justiça indeferiu o pedido para o Lula participar até em teleconferência, eles criaram um debate paralelo que redundou em nada, só tinha petista lá dentro para ouvir aquilo. E o show que fizeram do Rio, lá na Lapa, que reuniram aqueles artistas... De Lula livre. O que aí estão reclamando que a mídia não deu atenção àquilo. Vai dar atenção àquilo como? Nada, uma coisa, um ato político que não interessa para a mídia. Agora, o que acontece vamos dizer assim, nessa dinâmica deles aí? No meu modo de entender, e você pode até discordar de mim, é um tiro no próprio pé. Eles estão retardando a entrada do Alckmin e da Manuela Dávila na campanha. Eu acho que é um tiro no pé. Há várias versões de opiniões sobre essa questão. Uns acham também isso, já li sobre isso. Alguns também acham que cientistas políticos, né, de peso, que também acham que é um prejuízo político para eles. Mas outros já acham que não. Eu não sei de que lado eu ficaria nisso aí. Eu só acho que por trás disso tem um marketing. Isso aí. Ah, sim, com certeza. Então, e ainda bate naquela técnica de quem vai ganhar as eleições é quem tem o melhor marqueteiro. Isso aí sim. Pode. É uma guerra de marqueteiros. Hoje virou isso. Financiado com dinheiro público. Tá certo. Olha, independente de o tema ser mais ou menos agradável, meu prezado Lettieri, a conversa é sempre boa e esclarecedora quando tem a sua companhia aqui na bancada. Obrigado. Tanto para mim, quanto tenho absoluta certeza, para o público ouvinte também. A parte ruim é que chega o momento em que nós vamos precisar encerrá-la, porque esgotou-se aí o tempo do programa. Eu quero agradecer mais uma vez por sua participação aqui nessa terça-feira, nessa edição do Ponto Facultativo como convidado, ao artista plástico, pintor e escultor Paulo Sérgio Lettieri Martins. Do mesmo modo, agradeço ao público ouvinte por sua sempre importante audiência. Meu caro Lettieri, microfone da Rádio Bom Jesus, à sua disposição para as despedidas. Wagner, eu que tenho que sempre agradecer a você por esse voto. Já que estamos em eleição, vamos falar em voto, né? Voto de eleição, de confiança. Merecido, nós, né? Na verdade, estamos aqui como cidadãos, né? Você tem o seu profissionalismo nessa área, mas eu sou um cidadão, né? E expressando aqui aquilo que eu vejo, né? Nessa questão toda que envolve a política desse momento muito importante para o país, né? E eu agradeço a você, agradeço a todos, né, que estão nos ouvindo sobre isso. E estou sempre à disposição de vocês. Muitíssimo grato. Para a gente discutir aqui. É por isso que eu convido você de vez em quando aqui, quando o tema é mais complicado, porque eu gosto de conversar com você, ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Você é sempre uma pessoa muito centrada na colocação de suas posições. Agradeço uma vez mais por isso. Obrigado. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com meu amigo Sullivan para o encerramento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira, neste mesmo horário. E tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.